Bora, bora. Mais um dia de aprendizado. Esperar o pessoal entrar, já vão se posicionando aí, já vão se ajeitando. Chama o vizinho, chama o cachorro, porque hoje a aula vai ser interessante. Bora! Boa noite, boa noite. Boa noite, Nutri. Diretamente do Rio de Janeiro. Fala, já tem uma dúvida aqui? Claro, pode mandar a dúvida que eu vou respondendo. Entendeu? Boa noite, Júlio. Eu estou em fase de cut, mas estou com a dificuldade em perder a retenção de líquidos na lateral, mesmo fazendo a EJ e bebendo 5 litros de água por dia e fazendo dieta. Alguma dica para isso? Cara, basicamente, vou deixar o pessoal entrar e daí eu já respondo essa tua pergunta. Pode ser, Well? Logo depois eu já respondo essa tua pergunta. Esperar mais um pouquinho que eu já respondo pra ti, tá? Tá, vou aproveitar enquanto o pessoal tá entrando e vou responder essa questão pra ti. Tá, você tá com dificuldade basicamente de eliminar a retenção de líquidos, tá? Essa questão de você eliminar a retenção de líquido em um local específico não tem como, tá? Não tem como você selecionar uma região e falar, não, eu quero perder aqui. O que basicamente de estratégia que você pode fazer, tá? Como você já está fazendo, beber bastante água, mas de alguma forma você fazer um uso de algumas... Você pode até usar um diurético, tá? Eu até não aconselho utilizar o diurético porque ele pode ser muito agressivo para o seu corpo. Agora, se você, por algum motivo, você quer, sei lá, ir para uma festa, algum evento, alguma questão específica que você precisa estar com o físico mais seco, sem retenção, o diurético talvez ele entre como uma estratégia interessante. Mas diuréticos naturais que não causam um efeito rebote depois seriam interessantes nesse aspecto. Então você pode começar a usar diurético, tá? Para diminuir essa retenção de líquido. Você pode continuar fazendo o seu cardio e um aspecto que é bem interessante para você eliminar essa retenção é você diminuir a quantidade de carboidratos, tá? O carboidrato, ele segura essa molécula de água. Então, para cada molécula de carboidrato, ele segura, né, uma molécula de água e por isso que você pode ter essa retenção de líquido. Né? Então, assim, diminui a quantidade de carboidrato, reduz ele, ou faz até um ciclo de carboidrato. Você faz um dia com carboidrato mais alto, um dia com carboidrato mais baixo, um dia com carboidrato médio, e isso vai fazer com que você elimine essa retenção de líquido. Mas, basicamente, se você continuar nessa sua estratégia que você está fazendo, consumindo mais água, fazendo cardio, e estando em déficit calórico, você já vai conseguir eliminar essa água, tá? Você vai eliminar essa água provavelmente aos poucos. Outra coisa que você pode fazer é aumentar a sudorese. Como é que você pode aumentar a sudorese? Você pode fazer sauna, você pode fazer seus cardios com roupa e isso vai aumentar a sudorese e vai eliminar a retenção de líquido. Então, são algumas dessas estratégias aí que você pode usar, tá? Para eliminar esse líquido que você tem no corpo, beleza? Tenho experiência com dieta e tal, mas até o final do ano eu quero abaixar o BF, mas no off eu acumulei um pouco de retenção. Mas essa retenção é normal você acumular no off, tá? Continua fazendo a sua dieta,
continua em déficit calórico, continua fazendo seu cardio, diminui a quantidade de sal, use diuréticos naturais, que essa retenção de líquido ela vai indo embora, tá? Conforme você for diminuindo o carboidrato, essa retenção de líquido vai embora, beleza? Bom, acho que já podemos começar, né? As mensagens do grupo não estão enviando. Como assim? Não tá indo, nem no meu, nem da cá. Enfim, pode começar. Segura a conta na mão. Bom, pessoal, a gente tá com um pequeno probleminha aí pro pessoal receber, tá? A nossa mensagem da live. Aguarde só mais um pouquinho que a gente tá resolvendo esse problema. Só mais um minutinho, tá? Pro pessoal entrar, porque a gente teve um probleminha na entrega, tá? No nosso grupo na live. Então, basicamente, essas lives, né, elas são pro nosso grupo, pro pessoal que tá no nosso grupo do evento. Então, eles têm prioridade, tá? Para estar assistindo a live. Então, a gente tá enviando o link para eles, tá? Do acesso à nossa live. Então, deu um pequeno probleminha, mas a gente já tá encaminhando para eles. Então, eu vou esperar só mais um minuto pro pessoal ir entrando e daí eu já dou sequência, tá, na nossa live, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida com relação às aulas anteriores ou alguma dúvida com relação a emagrecimento ou ganho de massa muscular, pode me mandar que eu já vou retirando essas dúvidas, tá? Enquanto a gente espera. Consegui. Consegui, mas eu não tava com dúvida. Aí tu responde mais um. Tá. Pessoal, hoje também tem bônus, tá? Hoje eu também vou estar oferecendo para vocês um bônus e esse bônus, tá, é o melhor dentre os que eu já ofereci. Então será uma planilha de treinos, tá? Uma planilha com 30 treinos estruturados, tanto para homens quanto para mulheres. Então são 15. Então para você que quer adquirir essa planilha, você tem que ficar até o final da live, que eu vou estar passando a senha para você adquirir. Então serão 30 treinos, tá? Serão 30 planilhas de treino para você utilizar. Então você pode utilizar essas planilhas por 2 até 3 anos, tá? Tendo o iniciante até o avançado. Então para você que quer ganhar essa planilha, tem que ficar até o final, que eu vou estar passando a senha e as informações do que você precisa para adquirir essa planilha. Tem uma dúvida de Gabriel Zatoski. Pode mandar. Professor, eu quero emagrecer e ganhar massa muscular. Qual o primeiro passo? Emagrecer e ganhar massa muscular. Pessoal, o que é importante falar sobre isso, tá? Emagrecimento e ganho de massa muscular. Quando você é iniciante, esse processo de ganho de massa muscular e emagrecimento ele é possível, tá? Mas conforme você for treinando, você ficando... Quanto mais você treina, menos treinável, digamos, você é. Então, esse processo de emagrecimento, ele vai ficando um pouco mais difícil, de perda de gordura. Então, você consegue até ganhar massa muscular, mas dificilmente você vai conseguir perder gordura. Agora, se você é novato, se você entra na academia, você vai sim conseguir ganhar massa muscular e perder gordura. E como que você pode, de alguma forma, melhorar ou até mesmo alavancar esse processo? Você vai, de alguma forma, colocar suas calorias, né? Você vai controlar elas, aumentar a quantidade de proteínas que você vai consumir, vai diminuir a quantidade de carboidratos e gordura e só nesse processo aí inicial você já consegue diminuir, tá, a quantidade de gordura que você tem no corpo. E naturalmente com a musculação, com a inserção do cardio, você já consegue emagrecer. Então se você é iniciante na musculação, o que você deve fazer? Reduza a sua quantidade de carboidratos, aumente a quantidade de proteínas, que isso já de alguma forma já vai criar aí uma mudança metabólica que já vai te fazer emagrecer e até mesmo ganhar massa muscular. Então, outro ponto que é bem importante, entrou na musculação, entrou na academia, não faça só um e apenas o outro. Não faça só musculação ou faça só cardio, faça os dois. Enquanto um faz o trabalho de ganho de massa muscular, o outro vai fazer o trabalho de perda de gordura. Então, trabalhe nessas duas vertentes que você já terá uma boa resposta. Tome mais água, tá? Faça um consumo de água. Eu vou falar a respeito sobre isso hoje, sobre essas estratégias, tá? Faça trocas, pequenas trocas, por exemplo, de alimentos
com mais fibra, por exemplo, os alimentos integrais, isso já vai te trazer mais saciedade, trazendo mais saciedade você já come menos. Então, são pequenas estratégias aí que você pode fazer e de alguma forma já pode fazer você ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Mas como eu falei, conforme você vai ficando menos treinável, né? Conforme você vai de alguma forma passando o seu tempo de treino, você vai evoluindo, a tendência é que essa vantagem metabólica que você tem em emagrecer, ela vai se perdendo. Então daí depois você vai ter que direcionar, ou você direciona para o ganho de massa muscular, ou você direciona para o ganho, para a perda de gordura. Você tem que, de alguma forma, direcionar a sua estratégia, beleza? Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao evento Mente Trincada, Corpo Blindado e Ambos Nutridos. Eu me chamo Diogo Calcem, sou personal trainer, já atuo na área há mais de 6 anos, já faço musculação há quase 15 e já tenho uma vasta experiência, como eu já falei, já mudei a vida de muitas pessoas, já transformei a vida de 1000 pessoas aí aproximadamente, pessoas que tinham dificuldade de emagrecer, ganhar massa muscular. Então, de alguma forma, eu consegui passar estratégias que mudaram a vida dessas pessoas. Eu também transformei o meu físico. Para quem não sabe, eu passei por uma transformação agora. Se você não assistiu, você não viu no meu perfil, eu acabei de fazer um projeto de 180 dias, onde nos 90 primeiros dias eu vivi uma vida de sedentário, com péssimos hábitos, engordei 17 quilos e nos 90 dias finais eu tive que de alguma forma buscar o meu físico. Então, se você não viu, eu vou passar aqui rapidinho o vídeo da transformação para você ver o que de fato rolou. Então, pessoal, essa daí foi a minha transformação. Então, para quem não viu, essa foi basicamente a transformação que eu passei. Então, nos 90 dias, depois do primeiro processo, eu ganhei muita gordura, muita retenção de líquido. Então, até para o El que teve aquela dúvida com relação à retenção de líquido, a retenção de líquido, ela permanece no corpo por um tempo. E depois, quando você vai, de alguma forma, diminuindo a quantidade de carboidratos, vai aumentando a quantidade de cardos, essa retenção vai embora. Então, basicamente, aí foi uma transformação de 90 dias. Então, para quem não sabe desse processo, para quem quer saber mais a respeito, como é que funcionou, você pode entrar no meu perfil, que lá tem bastante conteúdo sobre essa transformação. Então, para quem está com dúvida, para quem está emagrecendo aí e está vendo que de alguma forma o seu corpo não está mudando, é normal, tá? É normal que o seu corpo de alguma forma segure mais água no início do processo, mas a tendência é que depois essa água ela se elimine. Você vai ver que naturalmente o seu peso ele vai cair bruscamente conforme for passando o tempo, beleza? E tem outro detalhe, né? Muita gente, eu até vejo ainda no meu Instagram que muita gente fala: Diogo, mas para ti é fácil, para ti é tranquilo, você é personal, você tem genética muito boa. Eu canso de ver, pessoal, gente falando que eu tenho uma genética maravilhosa. Pessoal, eu não tenho uma genética maravilhosa. Eu também já fui gordinho, eu tive uma infância bem difícil, tá? Eu tive sobrepeso, sofri bullying por isso. Então, assim, eu vou até mostrar para vocês, para quem não viu ainda, eu vou mostrar para vocês terem uma noção de como eu era na minha infância. Olha só esse vídeo, isso aí sou eu adolescente. Olha só como era gordinho, não tinha massa muscular nenhuma. Na infância, olha isso, na infância com bastante sobrepeso, sofria bullying nessa época, não conseguia de alguma forma me socializar, não conseguia nem fazer esporte, não conseguia nem fazer uma corrida sequer. Então, pega-pega, esconde-esconde, eu sempre de alguma forma sofria bullying por isso, porque eu não conseguia pegar ninguém, não conseguia participar, era uma coisa triste de ver. Então, isso de alguma forma me machucou, me causou feridas que eu carreguei por muito tempo, né? Tenho várias histórias que de alguma forma causaram-se feridas e me fizeram também desenvolver também, de alguma forma, uma casca mais dura, né? Mais resistente, com relação até a problemas relacionados a dificuldades, a aspecto alimentar, até mesmo a treino, né? Então, de alguma forma, hoje eu sou muito resistente, eu consigo sofrer bastante com
com relação a dores nos treinos, até mesmo passar por fase de restrição, eu não tenho tanta dificuldade porque, querendo ou não, eu desenvolvi essa casca, né? E você pode trabalhar o seu psicológico para você também desenvolver essa casca, ficar mais forte e resistente e conseguir chegar nos seus objetivos. Então, pessoal, para quem entrou agora, eu falei sobre o bônus, tá? Hoje eu vou estar oferecendo para vocês um bônus, que é uma planilha com 30 treinos. Então, para você que quer adquirir essa planilha, você tem que ficar até o final da aula, tá? São uma planilha com 30 treinos que você pode utilizar aí por mais de 2, 3 anos. É uma planilha tanto para o público feminino e também para o masculino. São 15 treinos de cada. Do iniciante até o avançado, você terá treinos lá, tá? Que você pode utilizar em diversos contextos, seja no emagrecimento e para ganho de massa muscular. Então, se você quer adquirir, fica até o final que eu vou estar passando a senha para você adquirir esse produto. Pessoal, recapitulando as aulas anteriores. Então, na primeira aula eu falei sobre os erros, os principais erros que as pessoas cometem quando iniciam na musculação. Seja porque encontram um ambiente numa academia difícil de alguma forma de se socializar, né? De encontrar um lugar que ela se sinta confortável, ou porque o profissional não proporciona isso para ela, ou porque o treino não é adequado, é um treino que ele é genérico. Muitas das vezes ele até se enquadra para você no início, mas depois, quando você passa o período adaptativo, você não consegue de alguma forma ser direcionado. Seja porque o profissional tem uma sala extensa com muitos alunos iniciantes, ele não consegue controlar todo mundo e qualquer tendência você desiste. Você não tem noção de como se alimentar, você não sabe o que deve fazer, você corta tudo que você gosta e isso causa de alguma forma um transtorno. Esse transtorno faz com que você de alguma forma depois volte a consumir tudo com muito mais do que anteriormente, tá? E isso faz com que a pessoa engorde e acabe desistindo dos treinos, né? Não consegue aplicar intensidade nos seus treinos, e isso faz com que a pessoa não consiga evoluir, porque na musculação basicamente você precisa de intensidade. Então, eu falei sobre os erros na primeira aula e na segunda aula eu falei sobre técnicas e sobre controlar as variáveis de treino, né? Então, nós temos as variáveis na musculação e essas variáveis elas precisam ser respeitadas, você precisa entender sobre qualidade de movimento, cadência de movimento, amplitude de movimento, né? Você também tem que saber da intensidade, tem que saber sobre contração, que é um ponto ligado à consciência corporal. Então eu falei sobre essas variáveis e como de alguma forma você poderia utilizá-las para aplicar mais intensidade no seu treino. E na aula de hoje, basicamente, o que eu vou falar é sobre estratégias para você ganhar massa muscular e perder gordura, só porque são estratégias do seu cotidiano, são pequenas mudanças no seu dia a dia que de alguma forma vai te trazer um benefício, seja para ganhar massa muscular e também para perder gordura. Então, anota aí, senta, fica confortável e pega uma caneta e um papel na mão e anota tudo que eu vou passar, porque essas estratégias, se você colocar no seu dia a dia, já fará uma diferença absurda, principalmente para você que está iniciando. Então, a primeira coisa é, alimente-se de forma simples e sem estresse. O que é basicamente você se alimentar de forma simples e sem estresse? Pessoal, como eu já falei, a maioria das pessoas quando entra na musculação ou quer emagrecer, o que ela faz? Ela corta tudo. A pessoa está acostumada a tomar cervejinha, vai no bar com os amigos, né, quer socializar, o que ela faz? Não, eu não quero mais beber. Não quero, deixa de beber. Ah, o chocolatinho aqui, não quero. Vai sair com o pessoal para comer uma pizza, também não quer. Pessoal, isso não é sustentável. Esse processo que você faz não é sustentável. Por que ele não é sustentável? Porque você está habituado a comer essas coisas, né? A beber de alguma forma álcool. Como que você simplesmente vai cortar algo da sua rotina? O que isso vai gerar? Isso pode gerar um transtorno alimentar, tá? E esse transtorno pode de alguma forma afetar o seu psicológico e fazer com que você desista de tudo, tá? Porque você começa a restringir, isso de alguma forma vai gerar uma ansiedade em você e o natural é que você faça o quê? Que quando você consuma esses alimentos, você vai fazer um consumo absurdo e descontrolado, vai gerar uma compulsão alimentar. Então, qual que é a dica que eu dou para você? Entrou na musculação, faça o quê? Comece aos poucos a fazer essa troca.
E o que é basicamente essa troca? Beleza, você acorda e você come o seu pãozinho salgado, que é uma delícia, tá? Mas o que você pode fazer para te dar mais saciedade? Troca ele por um pão integral. Mas Diogo, estou basicamente trocando pão por pão. Não, o pão integral ele tem fibras e essas fibras te traz mais sustentação, tá? De alguma forma essas fibras elas vão diminuir a absorção do alimento no seu corpo e isso fará com que você se sinta mais saciável durante o dia. Então o que você vai fazer? Beleza, troquei o meu pão, estou consumindo agora um pão integral com mais fibras. Adicione proteína. A maioria das pessoas não come proteína pela manhã, pessoal. E não é só simplesmente comer o presunto, a mortadela e achar que tá comendo proteína. Comece a comer ovo. Faça o ovo da forma que você quiser. Se você no começo quiser comer ele, né, com um pouco mais de óleo no preparo, não tem problema. Você já está de alguma forma adicionando mais proteína e essa proteína já vai te causar mais saciedade, já vai te ajudar também no processo metabólico e também já vai te ajudar no ganho de massa muscular. Beleza? O modo de preparo a gente deixa para depois. Você adiciona os ovos, por exemplo, no café da manhã com pão, já está 10. Adicione uma fruta também, por exemplo. A fruta, ela também te traz mais saciedade. As pessoas tendem a tirar as frutas, porque acham que, meu Deus, a frutose vai me engordar. Fruta tem açúcar. Pessoal, esqueçam isso. Você precisa de alguma forma ingerir frutas, porque as frutas, além de fornecer vitaminas, elas também são ricas em fibras. E as fibras vão te dar saciedade e também aumentam o controle, tá, com relação à absorção de nutrientes no seu intestino. Então, não corte fruta. Ingira uma porção de frutas, proteína, que pode ser ovos, ou até mesmo você pode utilizar peito de peru, ok, você pode pegar o peito de peru e utilizar, não tem problema, por mais que ele tenha bastante sódio, mas ele também tem uma quantidade interessante de proteína. Claro que tem alguns embutidos e algumas marcas que não são interessantes, tente pegar uma que não tenha tanto processamento. Então, adicione proteína, adicione uma porção de frutas e pode comer seu pãozinho, mas troque ele por um pão integral que tem mais fibras. Só de você fazer essa transformação, você já terá boas respostas com relação ao seu metabolismo e até mesmo para ganho de massa muscular e perder gordura. Outro ponto também muita gente acaba deixando de consumir legumes ou até mesmo verduras. Pessoal, é importante que nessa frase, principalmente para quem quer emagrecer, você consuma mais legumes e até mesmo verduras, tá? Porque é um ponto que, além de uma pessoa de alguma forma estar absorvendo mais nutrientes, tem a questão da fibra, tá? E isso faz com que a pessoa se sinta mais saciada. Uma estratégia até bem interessante, antes de você comer, por exemplo, no seu almoço, você de alguma forma consumir essa porção de salada, de legumes, antes mesmo de você consumir o seu arroz, o seu feijão, o seu frango, porque isso vai te trazer mais saciedade. Se você se senta na mesa com fome e já parte direto para o seu prato principal, a tendência é que você coma mais. Então, primeiro faça, adicione, por exemplo, no seu prato os legumes, a verdura e coma primeiro. Isso já vai te trazer uma saciedade maior e você já vai conseguir ter um controle e até mesmo não se sentir na necessidade de comer mais comida, beleza? Eu sempre passo, de alguma forma, para os meus alunos uma estratégia que eu chamo de 80-20. O que é basicamente essa estratégia 80-20? Você pode, de alguma forma, consumir 20% de alimentos que te trazem um benefício psicológico. E o que seria esses 20%? Você pode separar aí, dependendo daí da sua dieta, de 200 até 400 calorias, tá? Para você comer algo que você deseja. E o que seria isso? Bom, Diogo, eu gosto de comer doce de leite. Eu gosto de comer chocolate. Ok, você pode separar uma porção disso para você comer no seu dia. E quando que seria o melhor horário para você utilizar isso? No pós-treino. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai seguir o seu dia a dia normalmente e tudo que você gosta de alguma forma, aquilo que te traz um benefício psicológico, você vai deixar no pós-treino. Porque ali no pós-treino existe uma janela, tá, metabólica
anabólica, né, melhor dizendo, que vai te favorecer para o ganho de massa muscular e não terá um impacto negativo com relação ao que você está comendo. Então, se você gosta de alguma forma adicionar um doce de leite no seu pão, né, ou comer um chocolate, 3, 4 pedaços de chocolate, você pode colocar no seu pós-treino, porque isso é uma estratégia que vai te favorecer, tá? E de alguma forma não vai trazer um impacto negativo para o seu metabolismo, beleza? Então sempre pense nisso, eu vou fazer 80% da minha dieta certinho, seguindo os padrões conforme a minha necessidade, quantidade de carboidrato, proteínas e gorduras, e vou deixar 20% dessa estrutura para comer algo que eu gosto e eu vou colocar no pós-treino, beleza? Exercício cardiovascular. Por que que é importante? Eu vejo muita gente quando começa na musculação, ela parte direto para o treino de força e ela esquece o exercício cardiovascular. E tem até, muita gente tem uma ideia de que não deve fazer treinos cardiovasculares, né? Não deve fazer aeróbio quando estiver ganhando massa muscular, quando estiver no processo de bulking, né? Ou no off, como o pessoal costuma dizer. Pessoal, não pode, em hipótese alguma, você deixar de fazer cardio. O que você tem que avaliar é a sua resposta metabólica, tá? Conforme, né, se você tem uma tendência muito grande ao emagrecimento, a perder massa muscular, você tinha que, de alguma forma, controlar o seu cardio. Então, assim, entrei na musculação, eu percebi que eu tenho facilidade em emagrecer. Quanto que eu tenho de fazer de cardio, então? Beleza, o seu metabolismo é um metabolismo acelerado, então você não pode ficar introduzindo cardio muitas vezes na semana, mas você pode utilizar cardio de forma estratégia, 2, 3 vezes na semana, um cardio de baixa intensidade. Por quê? Porque além de você manter o seu coração em um trabalho, né? Você precisa de alguma forma manter a sua saúde, você ainda vai minimizar os impactos no ganho de gordura. Então, assim, é interessante que mesmo nesse processo você continue, tá, fazendo cardio, para que quando você ganhe massa muscular e você entre no processo de cut, você não tenha acumulado tanta gordura, principalmente se você já tem dificuldade em perder gordura. Se você começa a entrar no processo de ganho de massa muscular e você não faz cardio, qual que é a tendência? Você vai reter muito líquido, vai ganhar muita gordura e vai te trazer mais dificuldades ainda quando você começar o processo de definição. Então, se você já tem um metabolismo mais lento, faça cardio todos os dias, não tem problema. Desde que você contabilize isso no final, tá? Para que você consuma mais calorias e isso não impeça você de ganhar massa muscular. Mas só o processo de você estar fazendo cardio, aumentando, né, o processo de lipólise, de queima de gordura para utilização de fonte de energia, isso já vai minimizar os impactos, tá, no ganho de gordura. Então faça cardio independente do seu estágio, seja para ganhar massa muscular ou perder gordura. Aumente a sua ingestão de água. Por que a água é tão importante, né? Eu vejo muita gente que de alguma forma entra na academia e esquece o consumo de água, né? Então, consumir água, pessoal, é muito importante. De alguma forma, você precisa estar sempre hidratado. A nossa célula muscular é feita de água. Então, se você tem o hábito aí de treinar, de fazer cardio e não beber água, qual que é a tendência? É que você fique murcho. É que de alguma forma você começa a perder gordura, você vai ver que você não tem um volume no seu músculo, ele não tem um desenho. Por quê? Muitas dessas vezes é porque você está desidratado. E se você está desidratado, você sente dor de cabeça, você não consegue trabalhar bem. Então é importante que você hidrate sempre o seu corpo. Tem uma pergunta aqui. Podem ler para mim. Eu gostaria de saber quanto tempo eu começo a perceber com relação ao peitoral para a mulher a diferença nas primeiras semanas da nota quando começa a fazer. Ela quer saber quanto tempo... Quanto tempo que demora para você sentir o peitoral? E eu acho que ela é uma mulher. Então, assim, ó, o que eu penso, né, com relação a mulher fazer treino de peito? É importante que você mantenha, tá, essa região fortalecida, só que tem que tomar muito cuidado com o desenvolvimento, tá? Por quê? Porque qual que é a tendência? Quando a mulher entra na musculação, ela começa a perder gordura. Os seios, eles acumulam gordura. E naturalmente, quando você começa
a emagrecer, essa gordura que está na região, ela começa a sumir. E o que começa a aparecer na mulher? Começa a aparecer uma definição. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque se a mulher tiver uma tendência a desenvolver essa região, ela começa a ficar com o peito marcado, começa a ter uma divisão no peito, começa a ficar com o peito mais fibrado. E será que você quer isso mesmo? Então, assim, o que eu indico para mulheres, tá? Que vocês façam apenas uma ativação da região. 2 exercícios por semana tá ótimo. Você de alguma forma já mantém, tá? Uma ativação na região, no músculo, e de alguma forma não vai desenvolvê-lo a ponto de ele ficar marcado, dele ficar fibrado, porque quando você começa a emagrecer, você vai perceber que ele vai ter uma divisão, vai ter mais marcação, vai aparecer mais fibras. Se você quer isso, ok, não tem problema, é gosto. Aí você pode sim aumentar a frequência de treinos e naturalmente você vai ver resultado. Com relação aos resultados, quanto que isso vai aparecer, depende muito da genética de cada pessoa, da resposta. Tá? Se você treinar pesado, peito 2 vezes na semana, a tendência é que com o tempo aí, com 3, 4 meses, iniciando, você já tem uma boa resposta com relação a isso, beleza? Tem uma dúvida? E para secar os flancos, os famosos pneuzinhos? Bom, pessoal, para secar uma região específica não tem como, tá? Eu já falei diversas vezes aqui, não tem como você secar uma região específica. Você, de alguma forma, você vai perder gordura no geral. Não tem como eu pegar e falar assim, não, eu quero perder a gordurinha aqui do peito, eu quero perder a gordura do região do abdômen. Não tem como. Seu corpo, ele vai utilizar a gordura, tá? Mas ele não vai selecionar uma região. Então, comece a entrar em déficit calórico, comece a fazer mais cardio, começa a treinar a musculação, que naturalmente, conforme você for baixando o seu BF, essa gordura da região ela vai sair. Mas você precisa estar com o BF baixo, para que essa gordura comece de alguma forma a sair, né? A ser utilizada como fonte de energia. Não tem como você fazer um exercício específico ou uma dieta específica para você perder uma gordura em uma determinada região. Você precisa estar em déficit calórico para que essa gordura de alguma forma ela seja absorvida com o tempo. Mas você não tem como selecionar a região específica, ok? Tem outra. Com a musculação, eu consigo perder barriga? Com certeza. A musculação também ajuda nesse processo de emagrecimento, porque ela também vai gerar um gasto energético. Só que não é só você entrar na musculação, não é só você fazer cardio. Vocês já perceberam a quantidade de gordinhos que tem na rua correndo e nunca emagrecem? Por que vocês acham que esses gordinhos continuam correndo e nunca emagrecem? Porque de alguma forma eles não conseguem estar em déficit calórico. Então você pode correr uma maratona, mas se você chegar em casa e comer tudo que você vê na geladeira, você não vai emagrecer. Você consegue emagrecer até mesmo sem fazer cardio e sem treinar musculação, apenas com dieta. É um pouco mais difícil? É, mas você consegue. Então você precisa estar em déficit calórico para emagrecer. Você pode sim fazer musculação, porque a musculação é interessante para aumentar, tá, o seu gasto energético diário. Além disso, vai te manter segurando essa massa muscular, porque se você não faz musculação e faz só cardio, por exemplo, a tendência é que você perca a massa muscular e fique flácido, fique só pele e osso, e isso não é interessante. Então por isso que a musculação ela vai minimizar o impacto da perda de massa muscular nesse processo e vai de alguma forma te deixar com um aspecto mais bonito. Então faça musculação, faça cardio, mas esteja em déficit calórico. Se você não estiver em déficit calórico, você não vai emagrecer, pode correr uma maratona. Mais alguma pergunta? Tem. Quais exercícios são essenciais em um processo de hipertrofia? Não existe um exercício específico que vai te gerar hipertrofia. Pessoal, todos os exercícios, tá, determinados de uma região, ele vai te gerar hipertrofia. A questão é como você utiliza ele. Então não tem assim, Diogo, qual que seria o melhor exercício para peitoral? Depende do que você, de alguma forma, está mais adaptado. Por exemplo, tem pessoas que gostam de fazer o supino. Eu, particularmente, para o peito, eu gosto de fazer crucifixo, porque eu sinto a maior ativação, porque de alguma forma consigo contrair mais, eu tenho uma melhor adaptação. Tá? Mesmo eu sendo um avançado, eu consigo utilizar o supino, eu vejo que de alguma forma ele traz o benefício para mim, mas eu me sinto muito bem em trabalhar com bastante carga no crucifixo. Então você tem que ver qual de alguma forma o exercício que você melhor se adequa. Então não tem um exercício assim padrão que tenha uma melhor resposta. O que a literatura aponta é que os exercícios
que são trabalhados de forma isolada ou até mesmo livres, eles têm uma resposta melhor. Mas isso depende muito também de quem é o cidadão, de quem é a pessoa que está executando. Porque se for um iniciante, pensa comigo, imagina um iniciante fazendo uma remada curvada. Será que ele realmente vai ter o mesmo benefício que se ele fizesse essa remada na máquina? Então, assim, se for, claro, um indivíduo avançado, que ele saiba dominar a técnica, obviamente, talvez que um exercício livre, ele terá uma melhor resposta, tá? Mas isso depende muito de pessoa para pessoa, então não existe um exercício que vá, de alguma forma, te beneficiar em alguma região específica. Tem mais algum? Beleza, vamos continuar aqui. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, pode me mandar, tá? Eu vou continuando a aula, as meninas param aqui e eu continuo respondendo vocês, tá? Pessoal, voltando ainda aqui no consumo de água, o que é importante também, tá? A água, ela é o nosso principal diurético. Então, às vezes a pessoa, ela tá ali, ela esquece de consumir água, ela não consegue eliminar a retenção de líquido. O nosso principal diurético, o nosso corpo é água. Quanto mais você consome, mais você elimina, tá? Então é importante que você, de alguma forma, consuma mais água para eliminar essa retenção de líquido que você tem acumulada. Às vezes a pessoa acha que ela tá gorda, que ela tá com muita gordura acumulada, mas na maioria das vezes é uma retenção. Ela saiu para viajar ou foi em algum evento, aí na segunda-feira acordou com 2 quilos a mais. Ela fala, putz, engordei tudo que eu tinha perdido. Não, você não engordou, você acumulou líquido, você tá retido. E o que você faz? Qual que é a estratégia que você faz? Bom, voltei de uma viagem, meti o pé na jaca, comi o Deus do mundo. Ou passei o final de semana na casa dos pais, da minha família e meti o pé na jaca. Qual que é a estratégia que você pode fazer? Comece a semana com a maior quantidade de água. Você pode começar ingerindo 3 litros, depois 4 litros, depois 5 litros, tá? Você pode ir aumentando essa quantidade de água na sua semana e depois você começa a regredir novamente. Só dessa forma você já vai conseguir eliminar a grande parte da retenção de líquido. Se você de alguma forma diminuir a quantidade de carboidratos pós esses eventos e aumentar a ingestão de água, esse líquido já vai embora. Então, cardio, aumente a ingestão de água e diminui a quantidade de carboidratos. Isso já vai fazer que você elimine bastante, aí, pelo menos uns 80% da sua retenção de líquido pós-evento. E agora anota esse cálculo aí para você saber a quantidade de água que você precisa ingerir. Então você vai pegar o seu peso vezes 45 e vai fazer o cálculo. Isso vai dar a quantidade de ml que você precisa ingerir por dia. Então pega o seu peso vezes 45 ml e isso dá a quantidade de ml que você precisa ingerir, beleza? Mas claro, nessas situações que eu te falei, você precisa consumir mais água para o seu corpo eliminar essa retenção. Tem uma dúvida aqui. Bem legal, de um personal. Sou triatleta e duatleta. Tenho muita dificuldade em ganhar massa muscular, mesmo treinando musculação. Mesmo com a dieta mais balanceada, porém faço muito aeróbico. Tem alguma dica para ganhar massa? Cara, é difícil, tá? Nesse caso, o cara que é triatleta, imagina, o cara nada, pedala e corre. Então, o gasto energético desse cara é muito alto. Esse cara é o cara que ele pode sujar várias vezes na semana, então ele pode sim ingerir muitos alimentos pesados, tá? Com bastante caloria, que mesmo assim, provavelmente esse cara vai emagrecer. Então, é muito complicado, porque, por exemplo, vamos pensar comigo, você causa um desgaste, tá? Você causa um desgaste muscular muito grande, porque você, por exemplo, pensa no treino de pernas. Você precisa estar descansado para de alguma forma você treinar com qualidade. Mas se você corre e pedala e até mesmo nada, o desgaste nesse músculo já é muito grande. Então você já tem uma quebra muito grande, uma quebra de fibras e a recuperação ela já está prejudicada. Então se você coloca um treino de perna aí no meio, qual que é a tendência que vai acontecer? É que você não tem uma boa resposta no seu treino e isso vai prejudicar os seus treinos com relação a competições, enfim, não sei se você compete. Mas, então assim, o que você pode fazer nesse ponto? É talvez fazer uma periodização. E o que seria basicamente essa periodização? Você vai passar um determinado momento, digamos, direcionando um tempo maior para o ganho de massa muscular. Você vai ter que diminuir os seus treinos, mas não parar por completo.
mas vai ter que reduzir drasticamente, tá, a quantidade de treino, seja a sua corrida, a sua natação e até mesmo a sua pedalada, e vai focar especificamente no treino de musculação. Então, o que vai ser a sua prioridade? Vai ser os treinos de força e, em segundo, o seu treino direcionado, né, para as competições, enfim. Aí, nesse processo, o que você vai fazer? Você vai aumentar drasticamente a sua ingestão de comida, tá? Você vai, de alguma forma, criar aí um ambiente de superávit, e aí sim você vai começar a adicionar mais treinos de força e menos treinos cardiovasculares. Agora, se você quiser de alguma forma adicionar isso na sua rotina, a tendência é que você não consiga ganhar massa muscular sem a utilização de recursos ergogênicos. Aí, claro, utilizando recursos ergogênicos, talvez você consiga ter uma resposta positiva para ganho de massa muscular. Mas com tanto cardio e até mesmo estando em déficit calórico é bem difícil, porque você vai estar sempre com a musculatura desgastada. E na musculação você precisa de alguma forma estimular, mas precisa do tempo de recuperação. Só que para você não tem esse tempo de recuperação. Quando você estiver recuperando, você vai dar o estímulo, né, nos seus treinos, e isso vai te causar, né, não vai te causar hipertrofia. Tem uma dúvida bem legal aqui também. Os exercícios em casa podem ter a mesma eficácia do exercício na academia? Podem, tá? Exercícios em casa podem sim ser vantajosos até um determinado tempo, tá? Então, assim, se você visa ganho de massa muscular, os treinos em casa, eles podem, de alguma forma, te favorecer até um certo tempo, mas chega num certo momento que vai ter um platô, e esse platô ele precisa ser quebrado com a maior sobrecarga, e essa sobrecarga inclui peso. Tá? Você pode até controlar as variáveis em casa, você pode aumentar a intensidade, mas se você não tiver peso, sobrecarga, você não vai conseguir evoluir. Então você pode aí, dependendo da pessoa, da genética, 5, 6 meses, até 7 meses, você treinar em casa, se você tiver pesos, você pode sim ter bons resultados, mas vai chegar em um momento que vai ficar escasso. E essa escassez tem que, de alguma forma, você tem que minimizar entrando em uma academia. Quando você entra na academia, você vai aumentar a sobrecarga e daí você vai voltar a ter bons resultados. Agora, se você visa só qualidade de vida, visa emagrecimento, aí sim é possível você treinar em casa e ter boas respostas. Agora, se você visa hipertrofia e ganho de massa muscular, vai chegar num certo momento que você precisa partir para a academia. Tem uma pergunta aqui. Como eu consigo voltar a ser natural? Parando isso também. Primeiro de tudo, é importante isso, tá, pessoal? Parece brincadeira, mas é bem importante. Quando você passa pelo momento de ciclo, não sei quanto tempo que você fez, é importante que você faça uma TPC, que nada mais é do que uma terapia pós-ciclo. Se você não faz uma terapia pós-ciclo, qual que é a tendência? É que seus níveis de hormônio, a testosterona, eles caem na lama. Aí você vai ficar com baixa libido, baixa testosterona, e daí isso inclui, você aumenta o seu peso, vai ficar desanimado, né? Então, existem vários fatores que estão relacionados à baixa testosterona no corpo. Então, a tendência é que quem deixa de utilizar, né, o hormônio, a testosterona, é que o seu hormônio que você produz, ele começa a ficar em baixa, tá? Algumas pessoas, dependendo da quantidade que usou e o tempo que ele usou, o corpo ele consegue de alguma forma retomar a produção natural, tá? Mesmo estando um pouco abaixo. Mas o que é mais viável nesse momento? Você fazer uma terapia pós-ciclo. Procure o médico, tá? Ele vai te passar o que você precisa tomar de medicamento e após isso você provavelmente terá que usar ele por um determinado tempo e naturalmente o seu corpo vai voltar a produzir testosterona. Só que é importante dizer, aquela quantidade que você tinha anteriormente nunca mais será a mesma. Talvez o seu corpo oscile bastante, talvez a sua testo caia em determinados momentos, então você tenha que de alguma forma sempre estar utilizando medicamentos para voltar a ter uma testosterona de uma forma a ponto de te trazer assim uma vida mais saudável, mais tranquila, tá? Existem pessoas, por terem usado muito tempo, de uma forma descontrolada, em uma quantidade muito alta, que dependerão, tá, de fazer uma reposição constantemente para voltar a ter uma vida normal. Então, o primeiro ponto é, procure um médico e faça uma TPC, terapia pós-ciclo. Com pressão alta, posso tomar alguma coisa para ajudar a crescer? Meu Deus do céu. Senhor do céu, hoje é o dia do suco. Pessoal, assim, o primeiro ponto que você tem que analisar é que quando você pensa em utilizar esteroides anabolizantes, é que seu corpo nunca mais será o mesmo, tá?
primeiro ponto, você nunca mais terá sua produção natural de testosterona, que é o que eu falei, né, anteriormente. Então, se você está pensando em fazer o uso, tá, você tem que de alguma forma saber que você terá que lidar com colaterais. E essas colaterais, elas podem de alguma forma permanecer pro resto da sua vida e trazer malefícios que você nem sequer imagina. Não é só queda de cabelo, acne, ou até mesmo uma pele mais oleosa. Podem ter outros problemas, tá? Você pode até de alguma forma desenvolver... se você, por exemplo, tem uma célula cancerígena, ela pode ser acelerada por causa do uso de esteroides anabolizantes. Então, tem vários pontos aí que são bem delicados que você precisa tomar cuidado. Então, assim, pela experiência que eu tenho, eu acho que de alguma forma você precisa treinar muito, tá? Para você desenvolver a sua massa muscular de forma natural. Porque o esteroide, ele te aluga essa massa. Então, quando você parar de utilizar, você vai ver que você vai perder tudo. Então, o que eu indico? Primeiro, tire o máximo de você de forma natural, tá? Tente ao máximo ganhar massa muscular nesse período, seja 5, 6 anos, porque tem muito o que você ganhar nesse período e após esse processo você analisa se de fato você não está confortável com o corpo que você tem, aí você vê se vale a pena fazer o uso. Mas eu já vou dizendo, a maioria das pessoas, com o tempo, elas se arrependem. Se elas não se arrependem agora, elas vão se arrepender mais tarde, porque isso pode trazer um malefício a ponto de você não conseguir mais, de alguma forma, por exemplo, a ter os seus níveis de testosterona saudáveis. Você tem que fazer reposição constantemente para o resto da sua vida. Dá sim para ganhar massa muscular de forma natural e bastante. Existem vários métodos, existem várias formas. Pessoal, tem estratégias alimentares, estratégias de treino, de descanso, que você pode sim evoluir bastante. Então, deixa o suquinho de lado e comece a treinar sem. Adquire a sua massa muscular de forma natural e depois você pensa se de fato vale a pena se sujar, porque o preço vai chegar. Vamos para a última pergunta, para você continuar o conteúdo. O Bebe perguntou: eu pesava 74 quilos caminhando e controlando a alimentação. Estou com 66. Nunca fui na academia. Será que... Peraí, ele pesava 74 e foi para 66? Isso, Qual só que é- caminhando e controlando a... Qual que é a altura dele? Daí ele não falou. Calma. Manda aí, Davi, a altura. Manda a sua altura, por favor, Davi. Será que com que essa idade eu consigo ter um corpo malhado? Mas que idade? Manda essa idade também. Dados completos. Olha só, independente da idade, você consegue sim, tá? Ter um bom resultado na musculação. Você pode ganhar massa muscular. É possível independente da idade. O que eu não tô entendendo é qual que é... Primeiro que você não falou a sua idade e não falou a sua altura. Você saiu de 74 quilos para 66. Mas você tava com sobrepeso 1,60. Ok, entendi. Então assim, claro que dá. Você tem 47 anos, não tem problema, você pode sim ganhar massa muscular nessa idade, isso não é nenhum empecilho. Você pode sim procurar uma academia, se matricular e começar a direcionar, tá, toda a sua estratégia para o ganho de massa muscular. Começa a colocar a sua alimentação em superávit, começa a comer mais do que você gasta e você vai ver que já vai ter uma boa resposta com relação ao ganho de massa muscular. Não se preocupe, independente da idade, você pode sim ganhar massa muscular. A última. Até que ponto um personal é indispensável na academia? O personal ele muda a vida das pessoas. Eu sou suspeito para falar porque eu sou personal, né? Então, assim, pensa comigo, quando você entra numa academia, a tendência é o quê? É que você, de alguma forma, você tenha que se virar para fazer os seus treinos, né? Para você aprender a treinar. Então, você basicamente fica pedalando aí 2, 3 anos até você entender como é que funciona o mecanismo. O personal, ele acelera esse processo para você. Ele te ensina tudo que você provavelmente aprenderia em 5 anos em apenas meses. Aí você analisa se isso realmente não vale a pena. Você basicamente resumiu o que você aprenderia em 5 dias, em 5 anos, em apenas meses. Depende do curso do personal. Então, assim, por exemplo, se você parar para analisar até o que você gastaria, né, com o personal e até mesmo com o nutricionista, com o psicólogo, né? Eu tenho, por exemplo, meu método MTN, né, que é um método que de alguma forma eu coloquei todas as minhas estratégias, mas eu ensino também o aluno a treinar. Então é como se fosse um personal online, tá? E dentro dessa plataforma, tanto eu ensino a parte teórica e a parte prática, tá? Então assim,
Ali você já consegue perceber que existe uma grande diferença entre você, de alguma forma, aprender a treinar comparado com o instrutor que te ensina ali na academia. Então, só esse passo de você, de alguma forma, aprender sobre técnicas, aprender sobre o exercício em si, sobre dominá-lo, isso já muda de alguma forma muito a sua vida. O que você o que você provavelmente ia levar aí 5, 6 anos para você aprender sobre algo, você terá resumido, tá, por um personal, né, por uma estrutura completa. Fechou? Pode seguir. Então, pessoal, basicamente aí fui parado aí na aula para responder as perguntas, mas eu gostei bastante dúvida, né, com relação a treinos, enfim. Vamos voltar aí para nossa aula. Diminuir o seu tempo de estado sedentário. Como é que você pode diminuir o seu tempo de estado sedentário? Eu vejo muita gente, por exemplo, que trabalha em escritórios que ela fica o tempo todo ali sentada. Mas ela pode, por exemplo, minimizar esse impacto. E como é que ela pode minimizar esse impacto? Você, por exemplo, né, o que você pode fazer? Beleza, eu trabalhei 40 minutos. Se levante e faça um alongamento. Só de você se levantar e fazer um alongamento simples, pessoal, não é muita coisa. É você simplesmente puxar seu braço, a sua perna. Só de você se levantar e sair desse estado sedentário que é você sentado e você ficar em pé e começar a fazer um alongamento simples de 10 minutos, isso já vai te trazer um benefício. Você já vai aumentar a temperatura do seu corpo e naturalmente você já vai aumentar o seu gasto energético, além de você vai se desligar um pouco do seu trabalho. Então isso já traz de alguma forma um benefício, não só para você, para o seu físico, também vai trazer para o seu psicológico. Então crie esse hábito, de alguma forma você criar esses breaks, essas pausas durante a sua rotina para você se levantar, se alongar e buscar água, buscar o café. Então, assim, circule pelo seu local de trabalho. Isso já vai aumentar o seu gasto energético. Muita gente fica sentado o dia todo e não sai da sala, não sai daquele local de trabalho. Faça pequenas pausas. Parece que essas pequenas pausas, elas não mudam a sua vida. Mas se você pegar essas pequenas pausas durante o seu dia a dia e somar isso durante o mês, você vai ver que terá muitos benefícios, seja para o emagrecimento e até mesmo para o ganho de massa muscular. Então introduza esse tipo de rotina na sua vida, tá? Divida os seus macronutrientes de forma correta. E como é que você pode dividir os seus macronutrientes? Então, pessoal, isso é um pouquinho mais complexo, tá? Mas você pode de alguma forma aprender a calcular. Se você quiser anotar aí, eu vou dar basicamente uma fórmula, tá? Para você poder se alimentar. Se você jogar num aplicativo de calcular as calorias, você vai ver que de alguma forma você vai aprender a ter uma noção do seu gasto e até mesmo do seu consumo. Existem alguns aplicativos que a gente chama de aplicativos de contagem, tá? Se você quiser até pesquisar, existe um MyFitnessPal e lá você pode se cadastrar, tá? E colocar as suas informações. E quando você for selecionar a quantidade de proteínas, carboidratos e gorduras, isso é o que vai determinar basicamente a sua resposta com relação a ganho de massa muscular e perder gordura, tá? Eu não vou aprofundar tanto, porque senão vai ficar algo muito difícil, mas basicamente para alguém que quer ganhar massa muscular, ela precisa consumir de 1,8 a 2,2 gramas de proteína por quilo corporal. Então o que você vai fazer? Você vai pegar 1,8 vezes o seu peso e vai dar a quantidade de gramas de proteína que você precisa consumir. Carboidratos, para quem quer emagrecer, você pode consumir de 2,5 até 3 gramas de proteína. Então você vai pegar essa quantidade de 2,5 vezes o seu peso e você terá a quantidade de carboidratos. E com relação à gordura, 0,7 até 1 grama de gordura por quilo corporal. Então você vai pegar 0,7 vezes o seu peso e dar a quantidade de gordura que você precisa. Agora, se você quer enfim, de alguma forma, aumentar essa resposta, você tem que, de alguma forma, saber qual que é o seu consumo diário e quanto que é o seu gasto diário. A partir disso, você já vai conseguir, de alguma forma, equalizar e saber se você está ganhando massa muscular, se você está em superávit ou em déficit calórico. Como é que você vai fazer isso? Você pode até entrar no Google e colocar calculadora, tá? E essa calculadora vai te fornecer, tá, essa possibilidade de você calcular quanto que você gasta de calorias
e quanto que você está ingerindo. Você coloca o que você está ingerindo no aplicativo e vê quanto que você está gastando no seu dia, tá? Eu, particularmente, eu tenho a minha calculadora, tá? Que eu tenho dentro do método MTN. Lá você ganha uma calculadora de forma gratuita, então você, além do meu produto, você tem acesso a essa calculadora, que com as suas informações de peso, idade e altura, você consegue ver quanto que você tá gastando de calorias. E a partir disso você pega, faz o cálculo no aplicativo e você consegue ter uma melhor resposta, seja se você quer ganhar massa muscular e até mesmo perder gordura. Tem uma pergunta aqui. Pode fazer. Suas técnicas também pode ser usada no CrossFit? Bom, o CrossFit não é muito a minha praia, né? Então, ele, de alguma forma, ele tem outro mecanismo, outra forma de trabalho, né? Então, o CrossFit, na maioria das vezes, você trabalha o corpo todo em uma sessão, pelo que eu sei, né? Então, assim, é um pouco, digamos assim, para ganho de massa muscular, você até consegue ganhar massa muscular até um determinado ponto, mas você não consegue, digamos, melhorar pontos em específicos, porque geralmente eles fazem um treino voltado para todo mundo. Então, por exemplo, se você não conseguir desenvolver o ombro, não tem como você chegar para o professor e falar: peraí, faz um treino aí específico de ombro para mim, porque eu preciso trabalhar ele. Então, eu até acho bem interessante, tá, o trabalho do CrossFit, apesar de ser lesivo em um determinado ponto, mas você não consegue direcionar para uma região. Então, o que acontece com a grande maioria das pessoas é que sempre tem um ponto do físico que ele acaba ficando para trás, ele não desenvolve, seja as suas pernas não desenvolvem, ou até mesmo o seu braço não desenvolve, o seu peito. Então, assim, claro que você pode utilizar essas estratégias para você melhorar suas respostas, mas o treino de musculação e o treino do CrossFit são coisas até bem distintas, tá? Pessoal, o cortisol, não sei se você já ouviu falar sobre esse hormônio, cortisol. Basicamente, o cortisol ele aumenta quando você está estressado, né? Quando você começa de alguma forma a ficar estressado no seu dia a dia, no seu trabalho, nas coisas. Então, quando você começa a ficar, digamos, estressado, ansioso, o cortisol ele aumenta muito. E quando você aumenta o cortisol, ele age no processo de degradação de proteína. Isso faz com que você perca massa muscular, tá? E até, de alguma forma, aumenta a retenção de líquido. Então, o cortisol é um hormônio que a gente precisa, de alguma forma, ele tem os seus benefícios, mas se ele estiver muito alto, ele vai te causar malefícios. Então, como que, de alguma forma, você pode minimizar esses impactos? O que eu acho interessante? Você pode acrescentar na sua vida meditação, tá? Você pode tirar um momento do seu dia para você meditar, para você relaxar, para você se desconectar do mundo, e isso já vai te trazer um benefício para você, de alguma forma, minimizar o impacto do cortisol no seu corpo, te trazer mais uma paz interna, e isso vai fazer com que você minimize esse impacto catabólico causado pelo cortisol. Então, uma estratégia para você que está sempre ansioso, sempre preocupado, sempre estressado, é você tirar uma pausa aí no seu dia, 10, 15 minutos, 20 minutos, para você meditar, se desligar do mundo, e isso já vai te trazer de alguma forma uma diminuição do cortisol e benefícios para quem quer emagrecer e principalmente para quem quer ganhar massa muscular. O cortisol ele degrada a proteína e faz com que você não consiga evoluir no ganho de massa muscular. O Sam Costa tem uma dúvida que ele vai ficar bem contente com o bônus de hoje, tá? Sou iniciante, treino há 1 mês na academia, mas já treinava ao ar livre com barras e paralelas. Qual a melhor planilha de treino? Como dividir o treino? Você treinar, ele fazia treino ao ar livre e agora ele tá há 1 mês na academia. Então agora ele quer saber qual que é a melhor planilha de treino para ele conseguir dividir o treino. Sam, o nome dele? Sam Costa. Sam Costa, o que é o melhor para você? ABC. Treino ABC, tá? Você pode dividir ele em um treino de peito, ombro e tríceps, tá? Parte lateral de ombro e frontal, por exemplo. No segundo dia você pode fazer costas, parte posterior, trapézio e bíceps. E no terceiro dia você pode fazer pernas completo. No seu quarto dia você vai descansar, tá? Depois de 3 treinos você vai descansar e depois você retorna e faz os mesmos treinos. Se você fizer esse treino, eu tenho certeza que você terá
bons benefícios, tá? É uma boa divisão para quem está iniciando e para quem de alguma forma quer aprender a treinar sem ter um volume muito alto, porque quando você faz o volume de treino muito alto, por exemplo, você tira um dia para treinar ombro isolado ou até mesmo peito, qual que é a tendência? Que você não consiga ter uma boa recuperação, principalmente para você que é natural, e quando você for fazer de novo esse treino, você não consiga aplicar a mesma intensidade. Então é mais fácil você fazer 3 treinos e no quarto você descansar. Então essa é uma boa divisão que eu falei, tá? Então separe o seu treino dessa forma. Legal, eu esqueci de falar também, Sam. Fica até o final do treino que eu tenho uma planilha e dentro dessa planilha, tá? Tem um treino específico para isso, tá? Com essa divisão, com essas 3 divisões e logo depois, tá? Você pode também partir para um treino mais avançado. Conforme você for melhorando a sua resposta, tá? Você pode partir para um treino mais avançado aí de 4 treinos na semana, tá? Mas dentro da minha planilha, você vai ver que terá treinos, tá? Com divisões de 3 e até 4 treinos na semana, beleza? Bora lá, mais alguma dúvida? Deixa eu falar sobre aqui. Pessoal, a gente alongou tanta aula, eu tinha tanta coisa para falar, mas tiveram tantas perguntas que eu vou ser obrigado a pegar aqui a parte mais importante, fazer um resumão para vocês e a gente já finalizar, tá? Pessoal, um ponto bem importante que eu vou deixar aqui para falar agora é sobre criar o hábito de olhar rótulos, tá, de alimentos. Tá? Eu vejo muita gente que simplesmente sai para viajar ou até mesmo não consegue preparar suas refeições e vai lá e cata alguma coisa no supermercado ou em algum lugar específico e não se atenta a olhar o rótulo do alimento. Comece a analisar o rótulo e veja o que você está consumindo. Porque a partir do momento que você sabe o que você está consumindo, você consegue ter um controle. Ou seja, existem muitas barrinhas aí que o pessoal vende como barrinhas integrais e naturais e elas são cheias de açúcar. Então comece a analisar o rótulo atrás e veja a quantidade de açúcares que ela tem, a quantidade de proteínas, carboidratos e gorduras, porque às vezes ela tem ali até uma quantidade alta de proteína, mas tem uma quantidade muito grande de gordura. Então esqueça esses alimentos que têm a quantidade de carboidratos muito processados, muito ricos em gorduras e comece a se atentar a alimentos que tenham baixo teor de gordura, um carboidrato razoável e tem alta quantidade de proteína, tá? Então comece a se atentar aos rótulos dos alimentos. E também tem outros alimentos que eles possuem uma quantidade de sódio muito grande. Fuja também desses alimentos com alto teor de sódio, porque eles vão te causar uma retenção de líquidos. Bom, pessoal, para finalizar a aula, tá? Eu vi que tem muitas dúvidas, tá? Não só aqui, teve bastante dúvida com relação ao nosso questionário que a gente enviou para vocês no grupo, tá? Foram mais de 400 respostas com relação às dúvidas, com relação a treino, dieta, enfim. E o que eu fiz, tá? Eu pensei em fazer uma aula bônus para vocês, para basicamente responder a maioria dessas perguntas, tá? As que, de alguma forma, foram mais... que eu vejo que eram mais frequentes, né? Então, eu separei essas perguntas e eu vou respondê-las na terça-feira, às 20 horas, tá? No mesmo horário, eu vou fazer essa aula bônus para que eu possa responder e tirar essas dúvidas, tá? Porque foram muitas dúvidas e basicamente não teria como a gente encerrar esse evento sem eu responder essas perguntas, tá? Então, anote aí, tá? Na terça-feira, às 20 horas, eu vou estar encerrando o evento respondendo essas questões. Então, vai ser basicamente isso. Respondendo perguntas e dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, quem tem bastante dúvida ainda, quem tem perguntas, aparece na live da terça-feira às 20 horas que eu vou estar sanando todas as suas dúvidas, tá? Com relação à senha, tá? Barriga trincada. Então, você vai lá, eu vou postar uma foto agora, você vai comentar nessa foto e vai depois preencher o questionário que está no link da minha bio com a senha barriga trincada. Pessoal, uma boa sexta, obrigado pela participação e nos vemos na terça-feira. Um abraço e sucesso!